Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar de uma questão que muitas mulheres com mais de 40, 50, 60 anos me dizem: Patrícia, meu metabolismo ficou lento. Antes eu emagrecia super fácil, era só fechar a boca uns dias, fazer mais exercício que eu entrava na calça que eu quisesse. Mas agora eu me esforço muito, parece que nada funciona. Será que o metabolismo realmente desacelera assim de uma forma tão intensa? Ou tem uma explicação fisiológica melhor? Inclusive com dicas que você pode utilizar aí para reverter esse quadro de forma natural. Hoje eu vou te falar tudo sobre isso, cientificamente comprovado. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e você sente ou não que está mais difícil para você emagrecer? A partir de quantos anos você começou a perceber que isso ficava mais difícil? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, mostra para o YouTube que você gosta, que você apoia e confia no meu conteúdo, mas também é bom para você, porque outros vídeos parecidos com esse aqui vão chegar para te ajudar. A gente sabe que o metabolismo é uma coisa muito ampla, né? O metabolismo está relacionado com um conjunto de processos que mantém o nosso corpo vivo. Respiração, circulação, digestão, reparo celular, a própria manutenção da temperatura, a contração muscular, tudo isso está relacionado com o metabolismo. E o metabolismo tem três pilares, que são muito importantes a gente entender um pouquinho melhor como funciona, né? O que engloba o metabolismo? Tem o metabolismo basal, que é aquela energia básica, né, para a gente se manter vivo, respirando. A gente fala até na ciência como se você estivesse em coma, assim, deitado, dormindo, né? Em coma é chato, mas dormindo, assim, né? Sem fazer nada. Só para manter vivo, esse é o metabolismo basal. Tem também a questão do dia a dia, dos movimentos, da atividade física que você faz, caminhar, subir, pegar compras, arrumar a casa, esse aí é o seu fator de atividade física, que está relacionado com o metabolismo também. Tem a questão do efeito térmico do alimento, né? A energia gasta pelo próprio corpo para digerir os alimentos. Então, ele não é um botão que simplesmente liga e desliga, sem entrar na questão de doenças e outras questões, né, que podem aumentar ou diminuir o nosso metabolismo, mas de uma forma saudável, engloba basicamente essas três questões. Então, por que algumas pessoas falam que o metabolismo fica mais lento, né, depois de uma certa idade? Isso realmente pode vir a acontecer com algumas mulheres, mas talvez não pela questão que você esteja imaginando. Muitas mulheres têm aquele discurso, né, que a gente tem na cabeça, que vai passando de uma para outra. Estou passando dos 40, meus hormônios estão ficando bagunçados e isso vai mudar meu metabolismo, eu não vou conseguir emagrecer como antes. Claro que tem uma questão dos hormônios que podem começar a interferir, mas isso acontece mais depois da menopausa, quando a gente tem a queda de estrogênio, mudança na distribuição de gordura, variação do sono, aumento do cortisol. A menopausa realmente é dura para as mulheres e pode influenciar muito isso, principalmente para as mulheres que têm mais probabilidade, né, de terem esse impacto. Agora, o que acontece mesmo com as mulheres é a questão da sarcopenia, né, da perda de massa muscular, que começa por volta dos 40 anos e vai acelerando depois dos 50. A gente sabe que menos músculo tem menor gasto energético e o metabolismo fica menos ativo e mais difícil fica para você emagrecer. E tem a questão também da redução natural do movimento diário. Eu acho que é aí que pega para muitas pessoas, porque quando você vê a sua vida, né, com 20, 30 anos, é muito agitada, vai para lá, vai para cá, é faculdade, é trabalho, é estudo, família, se você já está casado, está com filho, né, é tudo ao mesmo tempo. Conforme a vida vai se estabilizando, a tendência é que os trabalhos fiquem mais parados mesmo. A gente tem uma tendência hoje em dia de ficar mais sentado, trabalhar mais do computador, trabalhar mais de casa, ou vai para o trabalho de transporte, de carro, né, sem ter muita atividade física, senta horas trabalhando, e aí depois levanta e fica horas em casa vendo TV ou no celular. Então, o movimento tende a ir diminuindo com a idade. Quando a gente é mais jovem, a tendência é que você vá para lá, para cá, trabalho, cursinho, faculdade, estágio, e aí faz um outro bico para ganhar mais dinheiro, né? E aí os programas mesmo são diferentes, né? Quando você é mais jovem, você gosta às vezes de ir pra praia, para parque, para festa, e conforme as pessoas vão envelhecendo, às vezes gostam mais de ficar em casa, os passeios envolvem mais comida do que coisas ativas, então tudo isso tem que entrar nessa conta aí, afinal de contas, o que está contribuindo para você com mais idade ter mais dificuldade para emagrecer. Não é um mito essa questão de, ai, quando eu era mais nova, eu comia qualquer coisa, eu não engordava, porque essa redução pode ser real mesmo do ponto de vista fisiológico, quando a ingestão calórica cai por muito tempo, porque as pessoas começam a fazer cada vez mais dieta, o corpo ativa mecanismos de defesa, como redução de movimento espontâneo, menor gasto energético basal, menor eficiência em armazenar energia.
Então isso é uma adaptação metabólica. Se você toda hora faz dieta também, faz restrição calórica muito significativa, isso pode prejudicar o seu metabolismo também e dar aquele efeito ioiô que muitas pessoas reclamam com relação a isso. É o seu corpo tentando sobreviver, poupar energia. E em mulheres com mais idade, pode se acrescentar, né, ainda de uma forma ruim, a questão da sarcopenia, criando essa sensação aí de metabolismo travado. Então, o que você pode fazer para evitar isso, né? A gente sabe que tem 4 fatores que podem reduzir o metabolismo em algumas mulheres com mais de 50 anos. Primeiro é a questão da perda acelerada de músculo, né? Como eu falei para você, que é o principal fator. A cada década, sem estímulo de força, a gente pode perder de 3 a 8% de massa magra, de massa muscular. Então, vai juntando, né? 10, 20, 30 anos, a perda é significativa. O sono interrompido também pode prejudicar muito o metabolismo. A gente sabe que na menopausa, onda de calor, insônia, muito cortisol, então tudo isso prejudica o sono. E esse cortisol aumentado durante o dia também diminui o gasto energético e aumenta a questão da fome emocional, inclusive. A baixa questão de proteínas também precisa ser falado, né? Porque as mulheres têm uma tendência a consumir menos proteína que os homens. E isso, né, eu te falei do efeito térmico dos alimentos, que também está relacionado com o metabolismo, pode impactar de forma negativa. E a redução daqueles movimentos que não são exercícios, como eu te falei, ser mais ativa, né? Andar para pegar o ônibus, ir de bicicleta ou andando para o trabalho ao invés de pegar um transporte, subir de escada ao invés de pegar um elevador, tudo isso que às vezes a gente com preguiça e vai mudando, né, o padrão com o passar da idade. Se você conseguir mudar isso, vai te ajudar no cômputo total geral do dia também. O que pode te ajudar, então, para ativar o seu metabolismo de novo? Treinamento de força, se você tiver liberação do seu cardiologista e a prescrição do seu professor de educação física, com certeza super indicado. Normalmente 2 a 3 vezes por semana é o fator que mais vai aumentar o seu gasto energético basal ao longo do tempo, porque vai aumentar, preservar, né? Já é um bom começo. Ou até mesmo aumentar o seu tecido metabolicamente ativo. Outra coisa é você acrescentar proteína em todas as refeições. Não precisa ser uma quantidade exagerada de proteína, veja bem. Não estou falando para você consumir exageros de proteína, mas sim atingir suas necessidades e fracionar ao longo do dia. Leite, iogurte, ovo, frango, peixe, feijão, carne. Tudo isso vai te ajudar a manter uma boa distribuição de proteínas ao longo do dia, mantendo esse efeito térmico, estimulando mais essa questão saciedade e síntese muscular mesmo. Outra questão, claro, que é melhorar o sono, né? Você já viu como o sono pode impactar? E as mulheres às vezes sofrem muito com isso também. Então, pequenos ajustes de rotina, de repente a luz, a temperatura do quarto, um chá que você toma à noite que pode te acalmar, evitar programas pesados, né? Hoje em dia tá muito comum as mulheres verem essas coisas de crime aí, tá muito na moda, porque antigamente a gente associava isso muito aos homens, né? Hoje em dia, não, as meninas adoram ver isso, então isso pode. Ah, eu gosto, mas isso pode ativar muito o seu pensamento, te deixar preocupada, nervosa, e o sono pode não ser tão tranquilo e reparador como você precisar. Lembra também de se movimentar ao longo do dia, se levantar sempre que você puder, tentar fazer alguns exercícios ao longo do dia, às vezes colocar um timer de 1 em 1 hora para você fazer uns polichinelos, uns agachamentos de forma fracionado ao longo do dia, tem um efeito muito grande no metabolismo também. A alimentação mais rica em fibras também pode te ajudar, porque ele ajuda a equilibrar a glicemia, que, né, essa questão metabólica ajuda também no processo de emagrecimento, aumenta a saciedade, né, pode ser muito útil depois da menopausa. E lembrar sempre de manter a hidratação adequada, mesmo uma leve desidratação pode reduzir o nosso metabolismo, em alguns casos podendo chegar a 2 ou 3% de redução, que é super significativo, se for só isso, né, só isso para você fazer, que é só manter os bons níveis de hidratação ao longo do seu dia. Então, essas dicas de forma, né, quando você consegue fazer isso de uma forma mais global, mais holística, podem te ajudar bastante com essa questão do metabolismo. Faz, depois me conta aqui quais foram os seus resultados, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas dicas. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!